boas-vindas, né, primeiramente aos convidados que vieram de fora, que são daqui também. Eu gostaria que levantasse a mão. Apenas os convidados, as pessoas que não são do nosso negócio, que possivelmente vieram aqui para tirar as dúvidas, por favor. Quem veio de fora de Salvador aqui, levanta a mão. Vieram de onde, pessoal daqui? Feira de Santana, daqui? Eu sei que já tem gente do Sul, Rio de Janeiro, Tocantins, daqui dessa mesa. Eu sei que tem gente do Rio aqui também, Rio de Janeiro, pô, legal. E a maioria é Salvador. Gente, nesses eventos, normalmente, nós abrimos para responder, olho no olho, cara a cara, qualquer pergunta, literalmente qualquer pergunta que vocês tiverem ou dúvida relacionada ao nosso negócio. Por que escolhemos literalmente esse local, um jantar? Cada vez mais para selecionar, né? Porque também não daria para colocar um auditório com 500, 600 pessoas e abrir para perguntas e responder para todo mundo, de fato. Então, preferimos escolher um local que vocês pudessem confraternizar, se conhecer. A ideia literalmente seria essa. Vocês conhecer pessoas de outros estados, saber como está o business deles, como está o negócio, né? E ter esse contato, isso é muito bacana. Normalmente, empresas, você só tem contato em convenção, em apresentação de negócios, e uma confraternização como essa é fundamental. Vamos abrir agora, nesse momento, a perguntas para que vocês nos possam fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem ao nosso negócio. Eu queria fazer uma pergunta, Léo, relacionada se a empresa tem algum fundo de investimento, se, primeiro, todo negócio, a empresa precisa de vendas. Eu estou tirando essa possibilidade de vendas Sim. de produtos da empresa. Se você tem algum receio, algum medo, ou se você já está preparado para uma futura, vamos dizer, normalização do Bitcoin relacionado a CVM ou Ministério Público ou algum órgão regulamentador que futuramente possa vir a regulamentar o Bitcoin ou botar normas duras, leis no caso, que atrapalhem o seu negócio. Se você já tem alguma visão, alguma expectativa disso para o futuro, tirando a parte de vendas da empresa, Sim. porque a sustentabilidade da venda, todas as empresas que vendem bastante, elas vão ter sustentabilidade. Tirando essa parte, que não é o caso da Dreams, que a cada dia que passa ela vem cada vez mais atraindo novas pessoas. Se você tem algum medo, algum receio em relação a algum órgão regulamentador, porque a Dreams tem um curso, é bacana, mas eu acho que a cereja do bolo da Dreams ainda é o Robonext. Sim. Então, se você tem algum receio, alguma coisa de algum órgão regulamentador, vinha regulamentar e trazer grandes leis drásticas para o seu negócio. Para responder essa pergunta, primordialmente é interessante entender todos os fatores pelo qual a empresa passou para conseguir até o próprio selo W Network. Fomos de fato fiscalizados, auditados, para a gente estar conseguindo isso. Então, teoricamente, com relação ao Ministério Público ou qualquer órgão relacionado ao marketing multinível em si, nós nunca teríamos problema. Mas existe sim uma questão junto à CVM, que qual é? Hoje funcionamos sobre uma pequena brecha na lei que a CVM ela não considera Bitcoin como dinheiro. Certo? Só que a CVM é um órgão local, nacional, em Brasil. E facilmente com a internacionalização a gente resolveria isso. Obviamente, se a CVM hoje soltasse uma regulamentação de que sim, o Bitcoin é dinheiro e porventura vocês deveriam ter que declarar ou algo do tipo, poderia sim prejudicar o nosso negócio, mas nós teríamos um prazo para essa adaptação. Só que nós não contamos com a questão de se acontecer. Nós já temos tudo isso previamente registrado e tudo literalmente foi feito com muita cautela. Hoje nós já temos uma empresa registrada no Uruguai, onde nós estamos registrando o app do nosso Next no Uruguai, para que porventura não venhamos a passar ou ter a necessidade de sofrer qualquer regulamentação em solo nacional. Resumo da história. Hoje nós estamos internacionalizando a questão do investimento. Com isso entra contrato internacional, etc. e tal. É porque funcionamos de forma ilegal? Não, é porque funcionamos de forma não regulamentada, bem como o marketing multinível também não é regulamentado no Brasil. Mas já para ter uma prévia, talvez de um futuro problema, nós já estamos cuidando de quê? Dessa questão da internacionalização. Então, como é que a gente faz isso? É registrado o aplicativo no App Store, né? E, eu não lembro como que é o do Android. Google Store, Google Play? Play Store, alguma coisa assim. Então, é registrado com o registro do Uruguai, apenas isso. Então, com isso, nós já tiramos, teoricamente, vamos dizer, um escritório virtual, que já é registrado em um servidor, certo? Com o aplicativo sendo registrado fora, a gente já tira isso de solo nacional. Então, a CVM, ela não tem, além de não ter o que se fazer hoje, ela não vai ter nem mais o que se fazer, porque não vai ser mais um produto
Exato, brasileiro. É uma internacionalização da plataforma. Isso foi uma novidade divulgada para os nossos diamantes no Cruzeiro, certo? E que vai ser algo muito bacana para o business de vocês. Porque a partir daí vocês têm total liberdade de trabalhar, por mais que no futuro venha surgir o que nós acreditamos, sabendo já de fato de tudo que está acontecendo, mas para não ter essa dor de cabeça, para ninguém nunca sofrer essa dor de cabeça, a gente já trouxe isso antecipado, vamos dizer assim. Meu nome é Alexandre, eu sou do Rio de Janeiro e me surgiu uma dúvida conversando com alguns amigos aqui sobre a relação do saque semanal, Sim, que é $1.000 por semana. sim. Caso venha a obter um ganho maior do que isso, né, o saldo tem que ser vendido na rede. Correto. Assim, tendo que gerar novos cadastrados, novos investidores, e essa é a única maneira de se vender esse saldo. Correto. Isso pode causar complicações futuras? A ideia do saque semanal ser travado a $1.000, para começo de história, essa teoricamente é uma inteligência bancária utilizada pelos próprios bancos. Nesse exato momento, você consegue tirar todo o seu dinheiro do banco? Agora, nesse exato momento? Possivelmente não. Não está em horário bancário, certo? E quando você consegue gastar no seu débito ou crédito é limitado, possivelmente. E quando você consegue sacar na boca do caixa também, porque o banco nesse exato momento está trabalhando o teu dinheiro. Em lógica disso, qualquer empresa que ela não limita o fluxo de saída, não existe uma operação para ela. Porque se existe uma operação, eu não consigo, sinceramente, chegar na sexta-feira sem saber quanto vai sair do meu negócio. E com a limitação de um saque máximo, nós podemos criar uma previsão de saída. Por exemplo, hoje nós temos 20 mil afiliados. Nem todos os 20 mil têm $1.000 dentro do escritório, mas só supondo que tivessem. É fácil calcular qual seria a previsão de saída máxima. 20 mil vezes $1.000 seria o máximo que eu pagaria em uma sexta-feira. Então a gente pode continuar um fundo tranquilo, fazendo as operações, e só separar para pagamentos aquele valor que de fato possivelmente seria o máximo de saída, por mais que nem todas as pessoas sacassem, mas nós teríamos uma previsão de saída. É isso que o banco tem. Ele consegue fazer operações, ele consegue te vender um produto para 3, para 6, para 12 anos, para 20 anos, um financiamento imobiliário, um financiamento automotivo, porque ele tem previsão de saída do dinheiro que sai. Eles têm uma noção ali, teoricamente, do cliente que mantém o dinheiro, etc. A gente utilizou a mesma lógica para o nosso sistema. Essa lógica ela não prejudica nenhum dos investidores e acredito que também não prejudique o líder de rede. Se eu estiver mentindo, por favor, algum líder de rede que já conseguiu ficar com saldo preso no escritório, levanta a mão. Aqui falta, teoricamente. Por que falta? Porque para comprar o Bitcoin é um processo complicado. A verdade é essa. Nós conseguimos facilitar esse ano, com parcerias com exchanges. Mas para comprar é um processo complicado que a pessoa que está entrando agora ela não vai saber fazer. E às vezes tem algumas taxas que incidem ali que, porventura, ela não vai querer pagar. Então ela prefere comprar o teu saldo do teu escritório do que comprar um novo Bitcoin. Essa questão do novo Bitcoin é fácil você entender, porque vamos lá. Se ela comprou hoje o saldo do teu escritório, esse Bitcoin responsável por esse saldo já existe na minha operação. Ele apenas deixou de sair para entrar de novo, porque você poderia facilmente chegar na sexta-feira e sacar, ficar com isso Bitcoin, em vez de você vender o saldo, você vendeu o Bitcoin para a pessoa ir lá e entrar. Só que você desculpa o termo, você foderia a operação, literalmente, ficar tirando toda sexta e colocando de novo. Então, a lógica é que não saia, que permaneça para fazer juros compostos. Enquanto isso, você comercializa o Bitcoin interno da plataforma dentro de um escritório virtual com os dólares internos. Com isso, nós temos lógica bancária dentro do nosso negócio. Qualquer negócio que trabalhou de forma diferente, vocês já sabem qual foi o destino. E qualquer negócio que vira trabalhar de forma diferente, vocês vão saber também qual que vai ser o destino. Então, assim, pode ser chato para o líder quando ele vê pela primeira vez, ele vai falar, pô, mas a empresa limita quanto eu vou tirar, mas o líder que de fato trabalha, ele não vai ter dor de cabeça com isso. Diferente daquele líder que entrou, cadastrou uma pessoa, ela fez todo o trabalho, ele fica de braços cruzados só sacando. Esse líder sim pode se prejudicar. Então aqui a empresa está aberta, literalmente está aberta, para aquelas pessoas que querem vir, querem fazer acontecer, e essas pessoas vão ser muito bem recebidas aqui. Eu anotei uma pergunta relacionada ao mercado de criptomoedas. Alteração nas leis internacionais, criação de regras muito rígidas em certos mercados e até em roubos de exchanges são questões que podem ser consideradas. Qual o plano de ação da Dreams caso isso aconteça? E em relação à sua sustentabilidade de funcionamento a longo prazo, caso algum desses itens aconteça, qual o posicionamento da Dreams para se manter confiante no mercado? Questão de leis internacionais. A maioria das leis que tiveram sido criadas, elas já foram. Então, quando você vai estudar a questão de mercado internacional de criptomoedas, você vê que a maioria dos países já tem uma regulamentação para isso. Não é a questão de que vai ser criado. Só no Brasil que nós somos atrasados. Não, mas eu falo Mas a nível de alteração. internacional, mundo afora, a maioria das leis que tiveram que ser criadas já foram. O mercado de cripto, ele de fato já é bem aquecido fora. Na Europa, por exemplo, nem se fala mais de Bitcoin.
Bitcoin já virou moeda fiat para você poder entrar em altcoin. Então, assim, literalmente o mercado já é bem aceito no mundo inteiro. E por mais que exista qualquer tipo de lei, qualquer tipo de coisa que tente travar isso, não consegue. É impossível você tentar bloquear ou segurar o descentralizado. Porque é algo de pessoa para pessoa. Um país, um governo, não tem como pôr a mão. Então, não tendo pôr a mão, a única coisa que ele pode criar é uma política de imposto bacana para que as pessoas aceitem pagar o imposto em criptomoedas, ao invés de deixar o dinheiro, possivelmente, todo em criptomoedas, caracterizando lavagem de dinheiro, etc. e tal, enfim, sonegação de impostos. Então, assim, essa é uma questão que já está resolvida. Hoje foi a pergunta do nosso amigo ali. O problema era com a CVM em solo nacional. Essa é uma preocupação que nós tínhamos, porque atuamos hoje sobre uma brecha na lei, vamos dizer assim. Mas, com relação a essa brecha, nós já estamos nos precavendo com esse registro internacional para que venhamos a atuar literalmente de forma... eu não vou dizer que estávamos ilegal, mas estávamos naquela coisa. Se surgir uma regulamentação contra, a gente se prejudica. Se surgir a favor, beleza. Mas para poder ficar de fato legal, o Uruguai é um país que oferece boas oportunidades para o mercado de cripto. Com relação à tua segunda pergunta, nós hoje trabalhamos com as maiores exchanges do mundo, então possivelmente grande parte delas tem seguradoras por trás, etc. e tal. Mas as exchanges que de fato tiveram problema são exchanges de fato pequenas, certo? E possivelmente até uma que recentemente teve problema falou que os fundos não poderiam ser movidos e tempos depois os fundos foram movidos, Falou que não poderiam ser movidos, fácil, né? Os sócios falaram, o dono morreu, os fundos não podem ser movidos. Pô, mas é blockchain, gente. Naturalmente você consegue acompanhar isso aí. As pessoas já acompanharam e viram que isso não foi real. Então, assim, ataques de exchanges podem sim ocorrer, mas acho difícil que ocorra pelo menos com as que nós operamos. Se um pedacinho ali é atacado, a gente tem uma perda de o quê? 3, 4%. O que é que a gente faria? Um vídeo inédito. Primeiro, essa notícia ia via público. Não ia vir da nossa boca, vocês iriam saber. Então, faria um vídeo inédito e falei, gente, nós perdemos. Eu provaria que foi perdido X parte do capital. Eu iria pedir permissão de vocês para poder operar alguns dias sem pagar rentabilidade, para que a gente recuperasse aquele capital, né, possivelmente de 3, 5% do montante, então seria no máximo em uma semana. E uma vez recuperado, a operação se resolveria e seguiria normal. É a forma mais honesta de se fazer. Mostrando a verdade, em vez de omitir, falar, não, vamos esconder aqui, porque se o mercado fez isso, vamos tentar omitir. Não. Aí vai acontecer 1, 2, 3 vezes, entendeu? Assim, hoje nós operamos com as maiores para que isso não ocorra. Mas se caso ocorrer, é uma informação que vocês não vão saber da nossa boca. Isso vai via público. Possivelmente a empresa ainda vai ter acesso às contas com os dólares internos. Se por algum motivo isso estiver bloqueado, a gente tem como mostrar, provar isso para vocês e encontrar um meio de solução. Mas deixando claro que não fica todos os peixes, todos os ovos em uma só cesta. Isso é tudo distribuído, é gerenciamento de risco. A minha pergunta é bastante simples. Por exemplo, algumas pessoas elas param de duplicar e só começa a entrar um maior número de investidores. Vamos lá. No primeiro mês, os números de duplicadores diminuem e começam a entrar investidores, 200 mil, 300 mil, meio milhão de reais. Beleza. Nos próximos meses, o número de duplicadores diminui ainda mais, vamos supor que 10% e aumenta ainda o número de investidores. E no quarto mês estagna. Não entra, ninguém duplica e ninguém mais investe, a não ser o que investiram. Como é que sobrevive, no caso, nos próximos meses, sabendo que já existe a arbitragem? Isso não precisaria nem acontecer dessa forma, porque nós mesmos já fechamos o fundo e temos valor para isso. Certo? O nosso fundo ele só vai ser movimentado até o volume de $500 milhão. Chegando nesse volume, não se opera mais dentro do mercado de arbitragem, porque você já se torna uma baleia. Então, chegando nesse volume, não tem para onde ir. Então, isso ocorrendo por parte, teoricamente, da duplicação ou dos investidores, naturalmente vai chegar um momento que você não vai conseguir captar e a arbitragem ela vai funcionar no juros composto por si só. Então, é uma resposta de dois lados. Tanto para o lado de ninguém mais chamar ninguém, a gente ficar com o valor que está, chegaremos nesse volume em 4 a 5 anos só com juros compostos, só para vocês terem uma ideia. E com a duplicação, pelo cálculo que nós fizemos, graficamente falando, podemos chegar nesse volume em média de 1 ano e meio a 2 anos no máximo. Ou seja, é o que o multinível faz, ele antecipa o crescimento, né? Mas a nossa operação ela não cresce só com duplicação, e sim juros compostos. Sabendo que nós temos inteligência bancária para evitar saída, grande parte dos dólares eles permanecem na operação fazendo juros compostos a todo momento. Então, assim, aquele capital que você deixou de sacar na sexta-feira, ele continuou sendo operado e possivelmente ele foi multiplicado. Hoje o nosso fundo ele é o triplo do que nós já captamos dentro do multinível. Então, assim, o juros composto, o tempo de operação, prova que não só sólido foi, mas que hoje a gente poderia literalmente encerrar as operações, devolver o capital de todos e ainda sobrariam, teoricamente, o dobro do que de fato foi captado. Então, assim, hoje o fundo ele se prova, né, digamos assim.
Respondendo a tua pergunta, não entrando mais ninguém hoje, em 4 ou 5 anos a gente ainda conseguiria seguir a operação pagando todas as pessoas e fechando um fundo para que não se entre de fato mais ninguém. Então, pode acontecer de duas formas. Ou pelo excesso de duplicação para antecipar esse processo, ou o tempo mesmo só no juros compostos da operação, que é o juros sobre juros, etc. e tal. Como se trata de uma empresa de criptomoedas e já há uma expansão internacional em andamento, eu digo, com certeza vai para mais países, Sim. já tem em vista algum planejamento de ter uma exchange própria? Não. Nós temos uma parceira, né? Se eu tiver uma exchange própria hoje, pelo menos em solo nacional, isso pode ser visto pelo governo como que eu estou burlando para dizer que estou recebendo Bitcoin e estou recebendo reais. Então, assim, por mais que nós quiséssemos ter o lucro de uma exchange, etc., eu prefiro terceirizar. Hoje a MPay é uma das nossas parceiras, literalmente cobra uma taxa muito pequena para poder receber isso em reais e ainda vai poder ajudar vocês na questão quando vocês forem sacar o capital depois do período contratual de 1 ano. Então, assim, ela já supre tudo. Eu não vejo por que buscar um painel de exchange para poder operacionar, né? Então, eu acho que da forma que está, já supre. Se no futuro tiver a necessidade de ter mais parceiras, vamos sim ter, mas própria, não. A cuidar de um troço como esse, vamos dizer assim, é praticamente cuidar de um banco, cara. Imagina tanto de funcionário que você tem que ter, dinheiro entrando em conta, dinheiro saindo de conta. Nossa, não quero nem imaginar a burocracia que é para o pouco dinheiro. A verdade é essa. Pelo pouco que eu conheço do mercado, entende-se que não tem como algum órgão brasileiro ir lá e trancar os bens da empresa, alguma coisa nesse sentido, porque é criptografado, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso é real? Me explica isso melhor, por favor. O governo ele pode pôr a mão em bens, em reais, em tudo que ele consegue pôr a mão, em tudo que está sob o seu controle. O que é centralizado está dentro de solo nacional. Terras, imóveis, carros, possivelmente qualquer coisa que de fato o governo possa auditar ou intervir. Mas Bitcoin, responda por mim, o governo pode pôr a mão nisso? Você é o único detentor da tua criptomoeda no momento que você é dono dela, a outra pessoa só sabe que você tem se você passar a senha. A mesma situação vale para a nossa empresa. Nós somos os únicos detentores daquela quantidade de Bitcoin que está sendo operacionada no estrangeiro, nada em solo nacional. Então, possivelmente, não tem o que o governo fazer em cima disso. Não tem o que se fazer, não tem uma medida cabível para se tomar para falar você é obrigado a me dar os seus Bitcoins. Entendeu? Ninguém vai botar uma arma na minha cabeça dentro de um juízo e falar transfere os bitcoins ou você vai preso. Isso não existe. Então, assim, não existe uma transação financeira ocorrendo em solo nacional para que o governo venha estudar qualquer assunto. E com a internacionalização disso, aí que de fato não vai existir. Porque hoje a gente diz que não existe porque trabalha com Bitcoin. Mas se a CVM falar, tá, Bitcoin é dinheiro, ainda assim ela não poderia bloquear porque ela não tem como pôr a mão, mas ainda assim a gente poderia, talvez, ter uma futura dor de cabeça. Então, para isso, a gente já providenciou uma futura internacionalização. Você falou que tinha um limite de captação de moedas. Eu queria que você explicasse mais sobre isso. É muito interessante você tentar compreender por que um fundo de investimento hoje entrega rentabilidades tão baixas comparadas a talvez um fundo novo. Comparando fundo antigo e fundo novo. Um fundo antigo possivelmente opera bilhões. Ia depender do fundo, se europeu ou americano, opera até trilhões. O que ocorre com isso? É uma movimentação muito alta. Então, para ele despejar esse dinheiro no mercado e tirar do mercado, ele só consegue fazer com uma movimentação agressiva do mercado, senão não tem liquidez para isso. Ou, possivelmente, ele poderia manipular o próprio mercado. Pode até ter liquidez, ele pode até liquidar tudo, mas ele vai jogar o preço de uma ação de R$20 para R$1. Fato. Ele vai movimentar o mercado, manipular. Então, o que o fundo faz? Ele manipula pedaços desse dinheiro. Perdão, ele opera pedaços desse dinheiro. Se um fundo ele tem, porventura, 100 bilhões sob sua gestão, em uma operação ele vai lá e opera 1 bilhão. Aí com 1 bilhão, vamos dizer, se faz 10%. Esse percentual ele tem que dividir entre todos os 100 bilhões, entendeu? É questão do número de cotas. Para que a gente não chegue nesse volume e para que eu nunca tenha que terceirizar a nossa operação, nós delimitamos a um valor que nunca seríamos uma baleia e poderíamos continuar com a rentabilidade que vocês encontram hoje. Do contrário, a rentabilidade ela baixa não é porque o número de operações já baixou, é porque é mais gente para dividir. Eu posso fazer o mesmo número de operações, mas eu vou ter que diminuir o capital. Hoje nós operamos em média por dia 25% do capital que nós temos sob gestão. Quando você encontra uma rentabilidade mais alta, 0,50, 0,60, 0,80, é porque nós operamos 50% do capital. Não é porque a gente conseguiu fazer mais lucro naquele dia, é porque encontramos mais liquidez para operar mais capital. E com o passar do tempo, a tendência é a liquidez aumentar. Mas hoje, nós só conseguimos operar sem nos tornarmos uma baleia no mercado
esse volume. Do contrário, é aquela questão do fundo. Eu posso até operar 10 bi, mas a rentabilidade vai cair possivelmente por 20 vezes menos. Dá para você compreender? Então, em vez da gente fazer o que nós fazemos, que é um capital minúsculo, às vezes de uma pessoa física, certo? Nós estaríamos, de fato, com um fundo consolidado operando bi. Então, obviamente, uma análise de risco tem que ser feita. As rentabilidades elas diminuem. O lucro é o mesmo, mas a rentabilidade ela diminui pelo número de cotistas que isso se divide. Hoje, o que nós fazemos é operar o fundo inteiro e do lucro que é obtido é dividido no meio a meio. Metade fica para a empresa, juros compostos ainda na operação, e a outra metade entregue para vocês em cada cota. O que é considerado uma cota? $50. Logicamente, se nós aumentarmos muito o fluxo de entrada, a rentabilidade ela baixa não porque as operações estão abaixando, mas pelo volume de cotistas, do qual esse lucro está sendo dividido. Compreendeu? Para a empresa vai ser sempre ótimo, porque independente do lucro que eu fizer, metade é nosso, mas prejudicaria vocês. E para não prejudicar quem acreditou sempre, a gente prefere travar essa entrada e lançar novos produtos. O lançamento de novos produtos poderiam ser algoritmos de operar dentro da tua própria exchange, nós já estamos desenvolvendo isso, e vários outros produtos que vão surgir com o tempo, parcerias, fundos, etc. e tal. Mas para arbitragem, o produto que nós temos tem um limite. Então, o interessante é vocês trabalharem o mais rápido possível para poder estarem dentro, né? Aí, deixando claro também, no momento que chegar nesse limite, ninguém vai se prejudicar. As pessoas que fizeram captação, elas vão parar de captar para fazer gestão dos seus clientes. Então, o bônus binário ele se modifica, porque não vai haver mais captação, para um bônus residual, que vai ser pago sobre os clientes que você tem. Então, se porventura um cliente sai, você deixa de receber aquele bônus. Então, a ideia é o quê? Que você mantenha os clientes, fique fazendo pós-venda. Porque não é captar durante 2 anos e depois ficar de braços cruzados e esperar todo mundo sair. Não, muito pelo contrário. É fazer com que vocês consigam ainda ganhar sobre a carteira de clientes que vocês formaram, certo? Fazendo assim um bom pós-venda. Os bancos, para operar, eles possuem lastros. Eu não sei se a empresa necessita disso também para fazer operações. Não. Não É só precisa. pegar o dinheiro de vocês, colocar nas exchanges e fazer a operação. Essa questão do lastro bancário é muito delicado se falar. O banco, teoricamente, para ele poder existir um banco, já porque os órgãos regulatórios... Eu não entendo muito dessa questão. A Vancini entende um pouco mais. Você quer vir aqui bater um papo sobre isso? Gente, primeiro eu vou agradecer, me desculpar, cheguei um pouquinho atrasado e depois agradecer por todo mundo aqui, deu sala lotada, né? Todo mundo presente aqui. A segunda coisa que eu queria falar é, percebo que a maioria das perguntas de vocês, antes de falar de lastro aqui, e aliás tudo isso está interligado, a maioria das perguntas de vocês é muito sobre a essência da tecnologia, né? A questão de se o governo pega, se o governo não pega. Quem aqui assistiu o curso da... Levanta a mão, só para o curso básico que tiver lá na plataforma. Graças a Deus a gente está renovando tudo isso e agora no dia 30 já sobe tudo novo na plataforma. A gente vai ter justamente um novo curso básico em que tá bem bacana esse curso. Eu tive toda a preocupação da gente não gravar os vídeos de forma muito densa, né? Aquela coisa com 10, 15, 20, 50 minutos, não. Fracionei tudo em pequenos vídeos para facilitar, né, o aprendizado. E justamente a essência do Bitcoin está na resposta, é a resposta para a pergunta de vocês, a maior parte das perguntas de vocês. Por que não tem como o governo atacar? Por que não tem como nenhum ente central atacar o Bitcoin? Ou as criptomoedas, por causa de 2 tecnologias. A primeira por causa da própria rede descentralizada, da rede P2P, e a segunda por causa da criptografia. Essas 2 tecnologias de forma unida fazem com que o sistema das criptomoedas, né, eles sejam hoje uma das maiores potências, um pouquinho mais para frente, aqui. Então faz com que as criptomoedas hoje sejam uma potência no que ela é predisposta, né? No que ela se predispõe a fazer. E daí a gente pode discutir várias coisas aqui. A primeira, se realmente tem o cunho de ser uma moeda ou de ser uma versão à moeda estatal. E aí vocês perguntaram sobre a questão do lastro. Mas que lastro? Né? A moeda estatal tem algum lastro? Já teve. Até o final do Tratado de Bretton Woods, lá em
1970, quando nos Estados Unidos ele tirou, não é, o último lastro que você tinha baseado no ouro, do dólar ouro, padrão dólar ouro. Desde então a gente não tem mais nada, nenhuma moeda lastreada, nenhuma garantia específica, né, de que o real ou que o dólar é lastreado em algo, a não ser que, né, a gente tem uma necessidade de utilizar a moeda estatal, porque essa moeda, basicamente, é a que paga os impostos, né? Nós pagamos nossos impostos em cima da moeda estatal. Então, o Bitcoin vem para ser, Bitcoin e qualquer outra altcoin que se destina a ser mais uma moeda, ela nasce para ser realmente uma versão, a possibilidade da gente utilizar uma outra forma, né, de negociação. Por que nós somos obrigados a só comprar com o real, né? Ou por que nós somos obrigados a só comprar com o dólar ou com o euro ou o que for, né? Nós deveríamos ter livre escolha. E essa livre escolha é o que capacita a gente agora a poder investir de forma, né, descentralizada, ou investir de uma outra maneira. A DreamGiga traz essa possibilidade, né? Assim como várias outras corretoras hoje, né, sejam associadas ao governo ou não, enfim, estão abrindo novas propostas para que a gente possa não seguir o padrão em que a maioria de nós estávamos acostumados, é só pegar o dinheiro lá e colocar na poupança e acabou, né? Então, essa possibilidade a gente já tem hoje de investir em ativos completamente diferentes, né? Em ações, em criptoativos e etc, etc. Então, o que a gente tem que entender é que não existe lastro, não tem lastro. Se há um lastro, é basicamente o que esses governos têm por trás, né? O que eles têm de produção ali, o que eles têm de investimento que eles compraram. Mas você está num país em que o governo é quebrado, né? Então a gente não tem lastro nenhum. A gente viu lá no plano Collor o que aconteceu, né? Basicamente com o nosso dinheiro. Quem tinha lá o dinheiro na poupança foi confiscado. Então é mais um dos trâmites em que a gente poderia discutir aqui. Então, é só um pouquinho do caminho que a gente deve trilhar. Mas acredito que essa parte mais focada na tecnologia, vocês vão ter a possibilidade de aprender um pouquinho mais aí no curso. O que devemos analisar em uma moeda quando ela é lançada como ICO? O que devemos analisar para saber se vale a pena investir ou não? E qual o momento certo de você investir nessa moeda? O que você deve analisar de fato? Gente, é o seguinte, tome muito cuidado com... E aí eu não estou falando aqui porque é DreamGiga ou poderia ser qualquer empresa. Eu estou falando aqui com quem mexe com esse mercado de criptomoedas há mais de 4 anos. Então, assim, toda vez que vocês forem analisar um ICO, uma criptomoeda, primeiro se questione assim, quem é que está por trás desse projeto? Quem é a equipe que está ali defendendo aquela causa, né? Então, vocês abrem um site e procure quem é o gestor de projeto, se tem lá nesse site, né? Quem é o gestor de TI, quem é o desenvolvedor ou quem é a equipe desenvolvedora dessa tecnologia. Se questionem, cadê o contrato? Porque talvez isso seja um pouco mais complexo para vocês. Então, eu vou tentar facilitar o máximo possível aqui. Existem vários tipos de tokens. E eu até ia passar ali, antes da sua pergunta, eu ia até agradecer aqui, ia falar, ó, graças ao projeto da DreamGiga, eu consegui visibilidade, né, porque eu fazia um trabalho muito local, regional, vamos dizer assim, falando sobre criptomoeda aqui, basicamente Bahia, Nordeste, enfim. E graças à visibilidade da DreamGiga nesse caminho aí de um ano, eu vou ter a possibilidade de palestrar no maior congresso de criptomoedas do Brasil, que é a BitConf agora em maio. E até um dos temas que eu vou estar falando lá é justamente sobre isso, sobre ICOs. E assim, existem vários tipos de tokens hoje. Existem tokens utilitários, né, que são os tokens que a empresa lança ali previamente para capitalizar, e lá na frente você pode pegar aquele token e comprar algo dentro de uma determinada plataforma. Existem tokens que são tokens que a gente chama de equities, né? Então são tokens que você tem direito a participar daquele projeto.
É como se fosse um IPO no projeto tradicional de ações e etc. Né? Você tem o direito de definir o caminho daquela empresa, então você vota dentro daquele projeto. Eu não quero que siga esse caminho, eu quero que o projeto mude aquele chamado de roadmap, que é um mapa, o caminho em que será destinado aquele projeto. Então, se questione o seguinte, a primeira coisa, olhe a equipe, e a segunda, olhe como é que funciona o roadmap dessa empresa, ou qual é o passo a passo que aquele ICO ou que aquela moeda vai trazer para aquele projeto. Então, assim, eles vão fazer o quê? Porque tem ICOs aí que é assim, ó, vou capitalizar. O passo 1 é capitalizar, o 2 é capitalizar, o 3 é capitalizar, o 4 é capitalizar. Aí você se questiona, e quem garante que lá no último, depois dele tanto capitalizar, ele vai fazer algo, vai desenvolver realmente o projeto para o qual ele se propõe. Né? Então, a gente não tem como ter essa garantia. ICOs sérios apresentam no seu paper logo o projeto da tecnologia do negócio. Eu posso dar em números aqui, ICOs, por exemplo, o BAT, vocês encontram hoje na maioria das exchanges para comprar. Esse ICO surgiu lá do final de 2016 para o início de 2017. Eu comprei, li todo o projeto dele, acreditei. A primeira coisa, eu olhei lá na equipe técnica que tinha o CEO, o dono do navegador Firefox, Mozilla Firefox. Aí eu pensei, o cara é o dono do Mozilla Firefox e está lançando algo inovador aqui, ligado à tecnologia. Tecnologia, perfeito. Tá, mas vamos continuar, seguir lindo. O que é que tem por trás disso? Então ele dizia lá, no todo o paper, eu vou lançar um novo navegador, né? Esse navegador se chamava Brave, se chama Brave, existe já, quem quiser pode baixar, já existe. Ou seja, o projeto se concretizou. Mas esse navegador chamado Brave, ele vai funcionar de uma forma diferente. Por quê? Né? Nós estamos acostumados a, quando a gente usa a plataforma ou navega no ambiente online ou no ambiente da web, nós estamos acostumados a transacionar ou gerar tráfego de informações ali. Né? Um tráfego de informações entre diversas partes. Mas quem se aproveita disso? Né? A gente pode se questionar. Então, por exemplo, hoje a gente tem empresas aí como Facebook, como Google, enfim, que vendem informações. Eles dizem que o negócio deles, né, basicamente, é entretenimento. Então, você vai poder alocar o seu projeto ali dentro do Google, do Facebook, etc, etc. Mas quando, no final das coisas, o que ele vende é informação. O grande X da questão, a gente já ouviu falar aí, né, que o Zuckerberg foi processado porque ele soltou informações relativas lá ao perfil de necessidade ou do que é que o povo lá em Londres ou na Inglaterra, enfim, queria de um novo político. Então, o presidente lá da Inglaterra ele foi eleito por causa dessas informações vazadas e etc, etc. Então, um grande X que a gente tem é que nessa tecnologia de aplicações ou de aplicativos que a gente vive isso, que a gente chama hoje de Web 2.0, né, as informações elas são tudo ali. Não é a questão dos ads, de você ficar patrocinando. Claro, isso dá um dinheiro pro Instagram, pro Facebook, etc, etc. Mas o grande X da questão que está por trás daquilo tudo ali é a forma como você consome ou o que você gosta. Ele vai setorizando, né, fazendo os nichos de mercado. E o valor que você tem disso aí é completamente diferente do que, consequentemente, você só vendeu os adzinhos ali ou as propagandas que existem por trás daquilo ali. Mas vamos lá, e retornamos para a Web 3.0, que é o que a gente mexe aqui, a tecnologia de criptomoeda. Ela é descentralizada e a descentralização faz com que você corte o intermediário. Se a gente corta o intermediário, acontece o quê? Cortamos o Facebook. O cara lança a tecnologia e diz assim, ó, vem aqui, você que é o usuário, e os nós da rede, que são as pessoas que estão deixando lá seus computadores, que não é minerando nesse caso, porque não estamos falando uma blockchain de contabilidade ou desenvolvimento de moeda para venda ou negociação. Aqui a gente está falando de outro tipo de blockchain, que pode ser um blockchain como o do Facebook.
E você vai ganhar, você corta o intermediário, o que acontece? Quem ganha? 2 pontas apenas. Você, né, o usuário que entra naquela plataforma e preenche ali com curtidas e etc, etc, compartilhamentos, gerando conteúdo. E aqueles computadores da rede descentralizada que estão mantendo, né, a base de dados funcionando. Então isso é importantíssimo, a gente entender que essa questão de você cortar o intermediário, ela é essencial. E o Brave, praticamente, quando eu analisei aquele SEO, era isso. Né? Ele dizia, eu vou ter um navegador em que você, usuário, não vai ser obrigado a ser turbinado com aqueles fishes, aquelas propagandas que normalmente aparecem quando a gente está navegando. Não. Ele já vai ser, por si só, tudo isso bloqueado. E você vai definir o que você quer liberar, baseado num sistema ou num navegador, numa plataforma toda tokenizada. Então, aquele cara que quer divulgar nesse navegador, ele vai te pagar. Não é? Ele vai te pagar em criptomoeda. Que criptomoeda é essa? O BET. O tokenzinho dele que ele desenvolveu. Então, estou falando aqui de um projeto ligado à tecnologia, estou explicando sobre a tecnologia, enfim. Isso é fácil da gente presenciar. E não algumas ICOs que estão surgindo aí, né, à torto e à direito no mercado, que você não sabe quem é que está por trás. Né? Ah, é de fulano, de quem? Tem lá no site? Não tem. Né? Cadê o paper? Não tem nada. Ah, vai ser o novo Ethereum, porque vai fazer isso. Vai ser o novo Bitcoin, por causa disso e disso. Baseado no quê? Né? Gente, para ser o novo Bitcoin, né? Como que um projeto que surgiu no Brasil, por exemplo. Eu passo para vocês aqui um site que vocês podem abrir, chama bitcoinnodes.earn. Depois eu tenho como encaminhar numa lista no grupo de vocês. Observem lá, quantos nós da rede do Bitcoin? Os nós são o quê? As pessoas que deixam o seu computador ligado para rodar o sistema do Bitcoin e fazer com que essa plataforma seja segura. E, consequentemente, fazer com que a moeda seja cada vez mais forte. Se vocês observarem, o percentual de computadores na América do Sul não chega a 2%. A maioria dos nós da rede, ou seja, as pessoas que acreditam nessa tecnologia e que levam a sério e deixam lá o seu computador, empresta a sua força computacional, a maioria, Estados Unidos, Europa e etc, e etc. Aí uma moeda que nasce no Brasil diz que vai ser o novo Bitcoin, com que força computacional? Se o que gera o preço de qualquer criptoativo está na sua segurança. Por que vocês hoje fecham os olhos aí, compram Bitcoins e transferem para Dreams, para operar, ou recebem lá no Bitcoin, guardam na carteira e etc, e etc? Porque vocês confiam baseado no quê? Por que a gente chegou nesse nível de adoção? Porque a gente tem hoje um nível de segurança da rede, desses mineradores e dos nós, pessoas até físicas que deixam o seu computador lá emprestando força computacional, uma quantidade absurda, né? Trilhões de terahashes lá a gente tem. Você tem noção, a força computacional do Bitcoin comparada do Ethereum, que hoje é a segunda maior moeda em questão de volume, né, de negociações, é mais de 500 vezes mais, assim, entendeu? Estou falando comparação do Bitcoin para o Ethereum. Imagine uma moeda ou qualquer moeda que nasce aqui no Brasil e que diz que tem essa proposta. De que forma uma moeda que nasce no Brasil vai conseguir convencer todo mundo, né, de que deixe lá suas máquinas, enfim, para que a sua tecnologia seja, não é, tão segura quanto e que vai ultrapassar o Bitcoin para lá. Né? Isso aí a gente tem que rir. Vamos lá. Vamos fechar as perguntas relacionadas ao negócio, né? E cripto a gente deixa para pós-jantar. São perguntas interessantes também para vocês fazerem. Eu vou sugerir que o Avancini, inclusive, faça mais lives para vocês perguntarem em live e ele está respondendo se ficar gravado. Neto. A empresa já tem algum plano de ação para a criação de novos produtos, tanto de investimentos quanto para outros segmentos voltados para a tecnologia? Eu até citei, quando eu respondi a pergunta anterior, que sim, já estamos desenvolvendo produtos
para serem entregues no momento de uma possível substituição do Next, ou seja, no momento de um possível encerramento de fundo, vamos lançar produtos que vocês possam trabalhar. A atitude do líder vai ser como nesse momento? Teoricamente, vocês vão ter um residual, conforme eu falei anteriormente, para poder receber em cima da gestão dos fundos que vocês, de fato, captaram. Não farão mais captação de recursos, de bitcoins, e sim seguirão na venda de novos produtos. Mas para seguir na venda de novos produtos, vocês precisam, teoricamente, de uma renda, para não zerar do nada, vamos dizer, a maior parte do lucro de vocês. Então, para isso, vai existir um residual em cima do que, de fato, vocês já fizeram captação, para que lá na frente vocês possam vender os novos produtos. Estamos desenvolvendo algoritmos de trade, swing trade, posicionamento de hold, grupo de sinais. São muitos produtos que a gente tem interesse em lançar. Inclusive, talvez até fundos lá na frente, né, vendendo, claro, como vocês sabem que a operação de day trade, swing, hold, qualquer operação que um fundo ele fosse composto, existe um risco diferente da arbitragem. Então, assim, a gente está desenhando vários produtos, então não fiquem preocupados com relação a isso. Fora que é um mercado de tendência que sempre evolui. Então, hoje a gente pode estar falando de um planejamento para daqui a 2 anos, e daqui a 2 anos a gente ter outra previsão no mercado, tá? Dentro disso aqui também entra projetos de SEO, etc e tal. Muita coisa bacana que tá para vir para vocês. Você disse que o robô ele tem uma trava com $500 bilhão, né? Com base no gráfico feito hoje, né? Sim. A gente percebe hoje que o Bitcoin, as criptomoedas, eles estão crescendo cada vez mais, está ficando um mercado bem aquecido. E você disse que se for com juros compostos daqui a uns 4 anos, né, seguindo do jeito que está, e se fossem ser juros compostos com duplicadores, antecipa para 1 ano e meio, 2 anos. Você não acredita que daqui a 1 ano, 2 anos, o mercado possa estar mais aquecido e acabar tendo mais liquidez e você aumentando esse teto? Sim, possivelmente. Mas é aquela questão, não posso trabalhar com si. Sim. Tenho que trabalhar com agora. Agora. Pode haver um reajuste no mercado e esse volume aumentar. Mas isso aí varia também na questão de o quanto eu estou disposto hoje, vamos dizer, a me expor, a expor a operação e quanto a gente está disposto a trabalhar. Hoje, se o mercado entregar uma liquidez tamanha que a gente possa trabalhar com 1, 2, 3 bis, não haveria problema. A questão é que para poder movimentar esse capital, eu teria que terceirizar essa operação. Eu não conseguiria centralizar mais da forma que nós operamos hoje. E isso que eu não tenho interesse. Toda falha humana ela acontece geralmente quando você passa a terceirizar com pessoas que você não tem contato. Eu conheci o mercado de criptomoedas em 2016. Teoricamente, nós temos um curto espaço de tempo nesse mercado. Daqui para 2 anos, 5 anos, eu não digo nada de espaço de tempo para você confiar em uma pessoa e falar, toma aqui $1 bilhão, opera. Não é assim que funciona. Então, assim, não vai só da questão da liquidez, e sim o quanto nós estamos preparados e prontos com a equipe de hoje para poder trabalhar. Isso pode mudar? Pode, com o passar dos anos. Mas hoje, a projeção é essa. Em cima do cálculo dos $500 milhões do limite do Next, fiz um cálculo aqui que dá mais ou menos uns 40 presidentes. Isso é muito pouco para a longevidade e para o projeto que é a Dream Digger. Sim. Ok? Nenhum presidente vai querer viver de residual daquilo que vai estar ali apenas, de capital aportado no Next. Sim. Eu queria saber de Leonardo Araújo, a nível de longevidade da empresa, o que é que você imagina a nível de presidente? Você quer formar só 40, 100, 200, 500 presidentes? Bacana. Mas vamos lá, só para entender, vocês conhecem alguma empresa que já entregou 40 Lamborghinis? Rapaz, se a gente fizer isso em 2 anos, vamos de fato fazer história. De verdade. Novos produtos, eles entram para poder resolver essa questão. Uma vez que chega-se no limite da operação, vocês vão viver de residual. Eu vou resumir o que seria o residual. Vamos supor que dentro desse curto espaço, de 2 anos, 1/5 desse volume máximo, $100 milhões, foi captado por você, certo? O teu residual hoje seria, em média, pelo bônus que calculamos, 1% disso. Ou seja, $1 milhão mês, para você recomeçar. Tá? Por quê? De $100 milhões, vamos supor, estipulando-se as rentabilidades de hoje, seriam feitos ali 10 milhões mês. Cerca de 1% seria entregue, certo, em rede. Então, vamos dar um exemplo aqui. Estou falando de captação direta, tá? Ele receberia em média, obviamente é um cálculo assim, mas estou dando um exemplo porque eu sei que a maioria das suas captações são diretas. Então, estou dando um exemplo. 1 milhão é o que você teria por mês para recomeçar um negócio vendendo produtos. Vou dar um exemplo só de um desses. Imagine-se um robô, um algoritmo, que você chega para um cliente e pergunta, Fleming, quanto você tem hoje para aplicar dentro da sua própria exchange? Independente, vamos supor que você é um multimilionário. Quanto você tem hoje para aplicar dentro da sua própria exchange? Você tem $1 milhão aqui? Não tem risco nenhum, o dinheiro é seu, fica aqui dentro. Você tem?
possivelmente. Você pega 1 milhão desse cliente, coloca dentro da exchange, a gente coloca o algoritmo para operar lá dentro. Ele vai ter uma pré-configuração. Se o juro, teoricamente, o lucro que ele vai buscar é no risco moderado, agressivo, uma rentabilidade ali mais modesta, vamos dizer assim. Então, após pré-configurar esse algoritmo, ele vai operar lá dentro. Vai depender se ele comprou para o volume, possivelmente não seria um algoritmo de day trade. Já seria um posicionamento de swing. Então, você fez um posicionamento com esse algoritmo e está operando lá dentro. Ele vai fazer um lucro. Dentro do período de um mês, é o período de teste que você tem para usar esse algoritmo. Após o período de um mês, vamos supor que com teu 1 milhão você fez 100 mil de lucro. Legal, né? É exatamente esse o valor que você vai pagar pelo robô. O valor do lucro que teu algoritmo fizer no primeiro mês. Agora imagina um binário em cima disso, sendo que os 100 mil não foi investimento, é um serviço. Quanta gente não consegue pagar de binário? Agora imagina outra coisa. Ele pagou o primeiro mês de lucro e os próximos meses ele vai ter que pagar um percentual que vai ser destinado para residual. Então imagina o binário de serviço, porque o algoritmo teoricamente é um produto, é um serviço. Ele não está dando dinheiro para ser aplicado, isso aí pode ser praticamente todo distribuído em rede, certo? Então imagina a agressividade disso. E ainda o residual sobre o capital dele que está sendo operado lá. Como é que ele paga esse residual? Deu o período de 30 dias e entregou-se um lucro. Para ele continuar usando o algoritmo, o próprio algoritmo vai entregar uma carteira de Bitcoin para ele fazer um aporte. Então ele faz esse aporte, o algoritmo funciona por mais 30 dias. No momento que ele fez o aporte, o sistema identificou, conta como novo serviço vendido, sobe isso em rede. Sem precisar captar recursos. É interessante para ele, porque aquele investidor desconfiado, que possivelmente não poderia nos ceder o capital, vai operar dentro da própria exchange, certo? É interessante para você, porque é muito mais simples de se vender. Você não vende nada, você vai lá, empresta, ele usa, se ele gostar, ele paga. Porque eu acho assim, todo serviço bem feito ele é pós-pago. Quando você entra num lugar que a pessoa já fala pagamento antecipado, você já pode imaginar o pior dos cenários aí. Você entra num lugar para comer pagamento antecipado. Pô, você nem comeu a comida, nem sabe se é boa ainda. Você já tem que pagar. Você vai procurar um advogado, ele já fala, beleza, eu dou entrada na ação, mas pagamento antecipado. Ele nem sabe se vai ganhar. O advogado bom, ele se garante, ele fala, não sei se tem um advogado aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Pode ficar tranquilo, a gente dá entrada na ação e 30%, 20% que seja do que a ação aí der, você me entrega. Ou, caso ele não confie na ação, é o papel do advogado chegar para você e falar, ó, eu acredito que nós não vamos ganhar essa ação, mas se ainda assim você quiser entrar, o valor vai ser esse. Porque é um risco muito grande para o nosso escritório, poder mover a equipe, etc. e tal. São dois fatores. Um, ele está sendo honesto, no segundo, ele está garantindo o próprio serviço dele. Certo? A questão do pós-pago. No nosso caso, a gente está agindo da mesma maneira. Em vez de você chegar e falar, ó, você tem 1 milhão, tem um robô aqui de 100 mil. A pessoa vai pagar? Não paga. Mas se o algoritmo entregar esse lucro para ele, ele vai lá e entrega, teoricamente, o primeiro mês e os próximos por residual. Esse é um dos nossos produtos que nós temos desenhado, dentre vários outros. Tá? Então, assim... E os custos, como sempre, continuando. Exatamente. E a questão dos custos é muito interessante vocês entenderem o seguinte. Hoje, pelo fato de ter tido uma queda no mercado, desde 2017 para cá, as pessoas ainda, o mercado não está tão aquecido. Eu quero ver vocês vendendo o curso na alta do mercado. Eu duvido vocês venderem o Next quando o mercado começar a disparar e você tiver dois produtos, o Next e o curso. Beleza, você pode até vender pela questão da garantia, mas quando o mercado começar a entregar, por exemplo, o que em 2017 entregou, pô, a pessoa ela vai querer conhecimento imediatamente. Ela pode até aplicar porque ela não tem o conhecimento ainda e ela vai querer sim deixar um capital sob segurança. Mas ela vai querer arriscar com a parte desse capital. E para isso ela vai ter que ter o quê? Conhecimento. Hoje o mercado está em queda. Teoricamente, o Next é o melhor produto para se vender no mercado. Porque todo mundo que comprou Bitcoin de um ano para cá, eu não conheço uma só pessoa que ganhou dinheiro. A verdade é essa. Então aqui ele tem segurança sobre esses aportes dentro do mercado de cripto. Mas no momento de uma alta no mercado, as pessoas buscam conhecimento. Por isso, encontramos cursos de 20 mil, 15 mil, 10 mil no momento de alta no mercado. As pessoas querem a qualquer custo conhecimento. A pessoa pega uma vancinha assim e oferece, cara, eu te dou 100 mil para você passar um dia comigo e me explicar o que é que eu compro aqui. É fato. Ele fica desesperado porque ele vê subindo. No momento de queda, as pessoas estão chorando e, naturalmente, alguns investidores não vão adentrando no mercado. Então, assim, existem produtos e produtos que nós iremos lançar de acordo com o cenário do mercado. Lembram-se que nossa empresa ela iniciou com um fundo de investimento, imaginando o cenário do mercado, que nós, quando percebemos que esse cenário seria diferente, rapidamente remodelamos para o cenário de arbitragem. Mas no cenário de uma alta de mercado, facilmente poderíamos criar um fundo de arbitrar para aumentar o volume de cripto, não de dólar. E por aí vai. Então, assim, tem N possibilidades que nós podemos fazer de acordo com cenários de mercado. Hoje, vocês estão olhando só para o Next, mas a gente olha para isso aqui. Ó. Tem 1000 possibilidades nesse mercado, não é só uma.
Então vocês podem ficar despreocupados que produto de investimento voltado a isso não vai faltar. Eu só estou explicando sobre o produto que nós temos hoje, que sim, com honestidade, sendo bem franco, existe um limite por esse motivo.